Quando Aline Campos começou a falar dentro da casa do BBB, o clima mudou completamente. Não era mais uma conversa casual entre colegas de confinamento, era o desabafo de alguém que carregava anos de julgamento, rótulos e expectativas que nunca foram totalmente suas. A artista, que por muito tempo foi conhecida pelo sobrenome Riscado, decidiu abrir o coração e explicar por que precisou deixar aquela identidade para trás. E o que parecia apenas uma troca de nome se revelou uma das decisões mais profundas de toda a sua vida. Aline deixou claro que a mudança não teve relação direta com o fim do casamento com Rodrigo, como muitos imaginaram durante anos. O que existia, segundo ela, era algo muito mais interno, uma necessidade quase desesperada de se libertar de uma imagem que não a representava mais. O sobrenome Riscado, que a projetou nacionalmente, acabou se tornando uma prisão. Ele trazia consigo uma associação automática com sensualidade, com um tipo específico de papel, com um estereótipo que se colou à sua imagem e passou a limitar tudo o que vinha depois. Ela contou que começou a perceber que sempre atraía os mesmos tipos de trabalho, os mesmos convites, os mesmos olhares, como se o público não fosse capaz de enxergar além daquele rótulo. Por mais que ela tivesse evoluído como mulher, como mãe e como artista, o nome continuava puxando sua imagem para um lugar do qual ela já não se sentia parte. Era como se estivesse presa a uma versão antiga de si mesma. Ao falar disso, Aline foi honesta sobre o medo que sentiu. Mudar o nome significava arriscar tudo. Significava abrir mão de reconhecimento, de números, de seguidores e até de oportunidades. Ela revelou que muita gente achou que fosse loucura, que estava jogando fora algo que havia demorado anos para construir. Até a própria mãe questionou sua decisão. Ainda assim, algo dentro dela dizia que era preciso ir em frente. Tão forte era esse chamado interno que Aline chegou a buscar até a numerologia para confirmar o que já sentia no coração. E quando decidiu se tornar Aline Campos, o impacto veio rápido. Seguidores sumiram, engajamento caiu e por um tempo pareceu que ela havia realmente perdido espaço. Mas ao mesmo tempo, algo diferente começou a acontecer. As pessoas que ficaram passaram a enxergá-la de outra forma. Menos personagem, mais ser humano, menos fantasia, mais verdade. Dentro da casa do BBB, ela explicou que o sobrenome Riscado não era apenas um nome artístico, mas algo que pertencia a um passado que não era mais seu. Era o sobrenome do ex-marido, com quem ela mantém uma relação respeitosa por causa do filho, mas que não representava mais quem ela era. Ela precisava de uma identidade que fosse só dela, que carregasse sua própria história, seus próprios valores e sua própria essência. Aline confessou que abrir mão daquele nome foi como deixar ir uma parte antiga de si, algo que já não fazia mais sentido, mas que ainda tinha peso. Foi um processo doloroso, cheio de dúvidas e perdas, mas que também trouxe algo que ela não tinha antes: liberdade. Hoje, segundo ela, as pessoas se aproximam por quem ela realmente é, e não por aquilo que projetavam. No meio do confinamento, sua fala soou como um pedido de respeito, um pedido simples, mas poderoso. Ela não quer mais ser chamada por um nome que aprende a uma versão que ficou para trás. Ela quer ser reconhecida como Aline Campos, ou simplesmente Aline. Uma mulher que decidiu assumir o controle da própria identidade, mesmo que isso tivesse um custo alto. E naquele momento, dentro da casa mais vigiada do país, Aline mostrou que a maior mudança da sua vida não foi externa, foi interna. Uma escolha de se enxergar, de se respeitar e de finalmente se permitir ser quem sempre foi por dentro.